Rock Till You Drop. Olá, Metalheads! Olá, Rockers! Olá, povo! Estamos aqui começando mais um Rock Till Drop. E vocês sabem, quem não sabe vai ficar sabendo, para fazer o Rock Till Drop eu conto sempre com a ajuda aqui, a presença aqui do fundador do programa também, né? O Gustavo Pereira, tá certo ele, né? Gustavo Pereira, que é o meu partner aqui no programa Rock Till Drop. O cara sabe muito de várias bandas, é uma enciclopédia ambulante do rock and roll. E está aqui hoje também para me ajudar a conversar com o nosso convidado. Temos mais um convidado, olha que legal ali embaixo ali, olha lá. Ali o Juliano Miranda Lima, olha que maravilha. O Juliano está aqui. Aí, mãozinha aqui também. Juliano está aqui para falarmos do heavy metal. Aqui, mãozinha. Ali está a camiseta do Gustavo, a minha também. Metal do Juliano ainda não vi ainda se tem alguma banda aí estampada. E nós vamos até Avalon, olha lá. Então pronto, já descobriram, todo mundo já sabe. Nós vamos falar do heavy metal nacional, heavy metal brasileiro. Nosso convidado é o Juliano, como eu falei, Juliano Miranda Lima. Juliano é um cara que trabalha no mercado de abastecimento. Ele nasceu em São Paulo, mas ele vive ali em Taquaritinga, com a Priscila, que é super gente fina também fã de metal que nem ele. A Priscila gosta de A7, tá certo, Juliano? Juliano também, como vocês podem ver ali no fundo, ali tem umas guitarras ali. O Juliano é músico também, é um guitarrista de metal, é um músico muito bom. Ele também tem um hobby que ele agora está colecionando equipamentos antigos, vintage, né? Aqueles gravadores, toca-discos e tudo mais. É um cara do vinil também, certo, Juliano? E até Laserdisc. O cara comprou um aparelho de Laserdisc. Tudo de rock, né? Óbvio, né? Obviamente, né, Juliano? E o que mais? Não tem mais, não vou dizer mais nada, vou deixar vocês se apresentar. O Gustavo todo mundo já conhece. E vamos lá. Nós vamos falar hoje do heavy metal do Brasil. Vamos lá, Juliano, apresente-se e vamos pau no gato aí. É isso aí, eu queria... Você já falou, minha biografia é pequena, né? Então você já falou ela toda. E assim, gostaria de agradecer vocês dois por ter dado essa oportunidade para a gente falar de uma das coisas que a gente mais gosta, né? Que é o rock, é o metal, e no meu caso, o metal nacional, né? Que é muito... O meu gosto pelo metal nacional é muito grande, né? E então, assim, é um prazer, é uma honra estar aqui falando com vocês e toca o pau, vamos lá. Prazer é nosso. Eu vou começar com uma pergunta. Eu quero fazer uma pergunta. O Gustavo deve ter uma também ali, está com uma cara de pergunta, mas eu tenho uma pergunta básica, que é a seguinte: aonde e quando começou o metal nacional? Esta é a minha pergunta chave, né? Houve uma época que sempre existiu, anos 70, anos 80, então é isso aí. Quando, onde, né? E por quê? Juliano. A gente falando em registros, porque assim, nos anos 70 surgiram muitas bandas de rock no Brasil, muitas bandas espalhadas pelo Brasil, a gente tinha banda em praticamente todos os estados, e não sei se já podia se chamar de metal, né? Eram bandas de rock, algumas bandas de rock pesado, né? A gente tinha aí na época o Patrulha do Espaço, que já tinha uma certa repercussão na TV, a gente tinha o Made in Brasil, veio o Joelho de Porco também, que não era só rock, era uma banda mais performática, mas também tinha umas músicas pesadas. E isso já nos anos 70, né? Final dos anos 70 ali. Mas acho que metal mesmo foi dos 80 para cá, né? 81, por aí, começou a surgir as bandas influenciadas por esses caras aí que eu te falei, e mais as bandas internacionais, né? Judas, Iron, Motorhead, Black Sabbath, lógico, né? Led Zeppelin, todas essas coisas. Mas falando de metal nacional em si, em termos de registro, o pioneirão lá, quem começou foi o Stress, né, do nosso querido amigo Roosevelt Bala, que foi gentil aí e gravou uma mensagem para nós, que depois, né, você vai exibir aí. E foi o primeiro disco gravado lá, a banda essa lá do Belém do Pará. E o primeiro disco deles foi gravado em 82, né, chamado Stress também.
O Roosevelt, vamos fazer só um parênteses então, vamos colocar a chamada que ele fez pra gente, então vamos pegar daí, né? O Roosevelt, Bala, do Stress, o Stress seria a primeira banda a registrar em gravação mesmo, em disco, em selo, tudo, né? O Metal Nacional. O primeiro registro, vamos dizer assim. Olha a chamada que ele fez pra gente, que legal. Paulo. Salve Rockers e Headbangers, aqui quem vos fala é a Roosevelt Bala, vocalista e baixista do Stress, os pioneiros do heavy metal brasileiro. Quero convidá-los a todos para ficarem ligados neste domingo, nesta edição do Rock Till You Drop, porque o Fernando, o Gustavo e o Juliano vão contar um pouco da história do heavy metal brasileiro. Portanto, neste domingo no Rock Till You Drop, a história do metal brasileiro, tá certo? A gente se vê por lá. Yeah! Ai, que legal. Bala mandou bem, hein? Muito obrigado, cara. Muito obrigado mesmo. E vamos em frente. Ô, Juliano, o Stress continua na ativa? Continua na ativa até hoje. Eles até gravaram... Eu vou ver se eu acho aqui. Eles até gravaram o ano passado o último disco deles, o Devastação. Puta disco bom, pesado, cantado em português também. E desde essa época até hoje eles nunca pararam, né? Eles sempre mantiveram a carreira, mesmo que às vezes lá, sem fazer muito show, sem gravar muito disco, mas a banda nunca se extinguiu. E eles continuam aí até hoje. Belém do Pará. Belém do Pará. Eles gravaram o primeiro disco lá? Não. Eles foram pro Rio de Janeiro gravar o primeiro disco, né? Porque na época, você imagina, nas grandes cidades já não tinha estrutura. Né? Não tinha estúdio, não tinha material, não tinha instrumento, não tinha nada. Você imagina em Belém do Pará a dificuldade desse time. E aí alguém sugeriu para ele, vocês têm que ir para o Rio de Janeiro, porque lá o pessoal sabe gravar rock, né? Então, vão para o Rio de Janeiro. E aí os caras foram, passaram lá 3 dias dentro do ônibus, com os instrumentos, e foram para o Rio de Janeiro. E aí não foi nada disso, né? Eles chegaram no Rio de Janeiro, no estúdio, o produtor não tinha experiência nenhuma com rock. Eles gravavam um rock nacional, aqueles rock meio, sei lá, Léo Jaime, esse tipo de coisa, Lulu Santos, que é rock, mas não tem distorção, é uma coisa mais, né, nada a ver com metal. E aí eles tiveram que fazer na raça ali, descobrir como fazer, como ligar, como equalizar o instrumento. E tem até uma história que o produtor desse disco falou, não, quando eles ligaram a guitarra, teve distorção, né? O produtor falou, não, isso aí tá com algum problema, desliga isso aí, nós vamos gravar aqui, você pluga a guitarra na mesa aqui, a gente vai gravar e com a guitarra limpa, depois a gente coloca um efeito, os caras, não é isso, né, o metal não é. Mas aí o problema era a distorção, né? O problema era a distorção. Ele achou que tava com algum problema no equipamento lá, o produtor. Caramba, hein? Mas aí eles acabaram gravando, acabou dando tudo certo, eles lançaram esse disco de uma forma bem independente, assim, não tinha gravadora por trás, eles tinham um patrocínio, né, na época, se eu não me engano, era da Pepsi. E aí, para a Pepsi patrocinar, pôs quase um logotipo na capa, na contracapa, quase o nome inteiro, assim, da Pepsi, né, ficou grande pra caramba, porque eles patrocinaram. Mas eles levaram isso tudo por eles mesmo. Você tem esse disco aí? Você tem esse disco aí? Não tenho esse disco. Ah, você não tem? Eu não tenho esse eu quero, aliás, quem tiver esse disco à venda, por favor, me procure. É um disco muito difícil de achar, eu já achei umas cópias dele, mas assim, todas em péssimo estado, né? Alguns outros são difíceis de encontrar. O material é muito difícil de encontrar, né? Principalmente o material dessa época, porque houve um relançamento em CD desse disco também, né? Também de forma independente, não tinha nenhuma gravadora por trás, eles lançaram uma tiragem muito reduzida, né? E eu também não consegui esse disco. Então, assim, o material dessa época é muito difícil. A gente tem a sorte que muitas gravadoras e muitas bandas se empenharam em relançar algumas coisas, né, dessa época aí. Não foram todos os discos que foram relançados, mas a gente acha alguma coisa assim. E desses relançamentos, alguma coisa vem com a qualidade melhor também, né? Porque na época era tudo muito precário, não tinha... O pessoal não tinha... Quer dizer, então, o resumo da coisa seria assim, isso aí é 82, né, que você falou. Quer dizer, o resumo da coisa era assim, precariedade, falta de estrutura, de recurso, e uma baita vontade de fazer o negócio, mas uma limitação absurda de instrumento, gravação, essas coisas todas.
Instrumento, gravação, público. O público também era pequeno, né? Casas de shows não existia, estúdios não existiam, os poucos estúdios que existiam eram estúdios para outro tipo de som, né? Produtor... Pop rock. Sim, ou pop rock, ou samba, ou qualquer outra coisa, né, que tinha no país, menos heavy metal, né? Heavy metal não tinha, ninguém tinha nada. E instrumento também era muito difícil, né? Instrumento, né, rapaz? Se hoje é caro um instrumento bom, você imagina em 82? Você comentou outro dia comigo que tem um baterista de uma banda que ele fabricou a bateria dele. Sim, o baterista do Sarcófago, quando eles foram gravar o primeiro disco, a bateria dele, não a que ele gravou no estúdio, porque já tinha outra, mas a que ele ensaiava, que ele tocava, era uma bateria caseira, o Dede Crazy. Ele fez a bateria, porque não tinha... Nossa, que louco. O pessoal também era limitado de grana, porque era tudo molecada. Era tudo... Os caras tinham 14, 15... era difícil alguém que era maior de idade, já trabalhava e tinha seu dinheiro. Então, era tudo muito precário também pela falta de dinheiro, né? E essa história é legal para mostrar que, assim, uma das coisas que a gente tem mais a admirar nesses caras era a força de vontade que eles tinham. E outra coisa que não existia na época eram professores de música voltados ao rock, muito menos ao heavy metal. Hoje você acha professor que te dá aula sobre guitarra, por exemplo, do estilo heavy metal. Na época, não. Então, tudo que esses caras aprenderam a tocar, gravaram e compuseram, Na raça, né? era tudo na raça, cara. Na raça. Na força de vontade mesmo. Não baita valor, né, cara? Puta, tem que dar um valor danado, né? Porque era precário mesmo a parada. E muito Muita gente... Não, e vocês falaram uma vez, né, galera? A gente conversou outro dia que muita gente acha que foi pelo Rock in Rio que teve essa alavancada aí das bandas. Não, antes já acontecia muita coisa, né? Antes do Rock in Rio já acontecia muita coisa. Né? O Rock in Rio 1, né, foi 85, começo de 85, né? Um baita Rock in Rio. Antes disso, a gente já tinha um cenário muito grande de metal no Brasil. Muitas bandas. E nem todas com registro, né? Dá para fazer um mapa do Brasil das bandas, Juliano, nessa época aí? Dá para a gente construir um mapinha rápido aqui? Dá para ter uma ideia, dá. Ó, você pega, por exemplo, lá no Belém do Pará, o Stress. Isso aí eu tô te falando assim das mais... Tinha muita banda, tá? Eu tô te falando das que hoje a gente vai lembrar mais. Belém do Pará, o Stress. São Paulo tinha muita banda, né? São Paulo tinha o Corsa, o Salário Mínimo, Platina, muita banda. Vírus que participou daquele SP Metal, né? Metal, isso. O Vírus, Salário Mínimo, Avengers, Centurions. O Viper estava surgindo também nessa época aí? Sim, o Viper finalzinho de 84, 85, né? Tá, um pouquinho mais para frente, tá. Viper era São Paulo também. Bom, então São Paulo, né? Com o Viper e essas bandas que a gente falou aí. Essas bandas e aí... Mas, que outros estados? Bom, Minas Gerais foi muito forte, é muito forte ainda até hoje, com Overdose no começo. Overdose foi a pioneira da época. Teve uma banda... Posso fazer um agradecimento? Você falou de Overdose, né? Sim, claro. Cláudio David da Overdose fez também uma chamada. Vamos ver. Beleza, moçada? Aqui é o Cláudio Davi da banda Overdose no Rock You Drop dessa semana, que vai ao ar domingo. Gustavo, Fernando e Juliano vão falar um pouco sobre metal no Brasil. Espero que vocês assistam, a gente se vê por lá. Overdose também, no começo de 82, 83. Eles Olha, gravaram, pioneiro também. Foi o pioneiro. Eles gravaram esse disco aqui, que é o século XX. E na época eles gravaram, esse disco é um split, que é de um lado uma banda, de outro lado outra. Eles gravaram isso aqui. De um lado Overdose, do outro lado Sepultura. Olha, rapaz, que raridade. Um lado é uma banda, o lado é outra? Isso aqui é um split. Porque os caras, assim, na época, a gravadora não tinha como investir numa banda só também, né? Até por questão de custo e tudo mais. Então eles resolveram fazer isso. Gravar de um lado Overdose, do outro lado Sepultura. Mas... Que ano que é esse disco aí? Esse aqui é 84, né? Que coisa, né, cara? Isso aqui já não era novidade na época, né? Esse que tem a letra escrita
Esse que tem a letra escrita à mão? Isso, esse aqui, ó. Esse aqui eles escrevem. Porque na época os caras faziam a capa. Eram os caras da banda mesmo que faziam a capa ou era alguém próximo à banda. A capa, inclusive, do século XX, do Overdose, quem desenhou foi o Bozó, que é o vocalista. O cara é um puta desenhista. Hoje ele é tatuador também, né? Então Olha, o cara tem que manjar de desenho. Né? E quem desenhou essa do Sepultura, na época, foi o baixista do Chacal, que também era uma banda de BH iniciante ali, que estava junto com os caras. Mas é tudo molecada. O pessoal do Sepultura mesmo tinha 14, 15, 16 anos. Quando Nossa. né? E aí eles escreviam as letras todas à mão também, olha aqui. Não sei se está dando para ver legal aí. Dá, sim, tá vendo. Aí eles colavam a foto numa folha, escreviam as letras em volta. Olha o trabalho que dava isso aí, cara. Não, é tudo feito à mão, é tudo... Death Metal. Meu, já aparece Death Metal escrito. Já aparece aqui. Cara, é muito pioneiro. E, ó, não é pioneiro só no Brasil, não, cara. Isso é pioneiro no heavy metal, cara. Não, no mundo. Isso aqui no mundo. Porque nessa época o metal internacional também não era assim tão evoluído. Não, né? não tinha. Pô, Death Metal, não sabia que já usava esse termo em 82, 83, 84, cara. 84. Eu acho que Os eles caras são- usavam mais por causa do Venom, né? Que era uma banda acho que mais pesada da época, Venom, Celtic Frost, essas bandas mais pesadas assim. Mas essa definição Death Metal, tem uns que falam que foi o Venom que criou o Death Metal, tem uns que falam que o primeiro disco do Slayer, que é de 83, foi um disco Death Metal, tem o Celtic Frost também, Bathory, tem algumas bandas também, mas essas bandas também se confundem porque elas são todas da mesma época, fazendo um som muito parecido, então é difícil você falar quem é o pai, né? Eu acho que a coisa surgiu, como no Brasil o metal nacional surgiu tudo muito junto, aconteceram em vários lugares ao mesmo tempo, sem o pessoal se conhecer, né? Porque não tinha internet. Tinha comunicação rápida, né? Não tinha, né? Só telefone. E o telefone era um artigo, né? Pois é. Era um investimento. O telefone Era investimento. Exatamente. E então, assim, o mundo foi acontecendo. Tanto que o pessoal fala, só voltando um pouco, né? O primeiro disco do Viper, por exemplo, que é o Soldiers of Sunrise, que é esse aqui, que o André Matos gravou, tinha 14 anos. Que legal a capa. O Felipe, acho que tinha 15, e o mais velho era o Pete, que tinha 16. Eles fazem um power metal aqui, que na época, mais ou menos como o Halloween fazia. Mas nenhum sabia do outro também. Né? O Viper não tinha visto o primeiro disco do Halloween, nem ao contrário. Então, assim, o negócio aconteceu muito, muito, muito próximo, né? Essas coisas, né? Porque referência eram poucas também, né? Referência de disco, né? E tudo. Eu né? lembro Era uma dificuldade de conseguir as coisas, né? Eu lembro muita coisa, né? do EP do Halloween, acho que era o Walls of Jericho, não era? Esse é o primeiro, né? Esse Foi primeiro. lançado por uma gravadora bem marreta aqui no Brasil. Desculpa, não é querer ofender, mas assim, bem simples. Simples. Quem lançou o primeiro EP do Halloween no Brasil foi, tipo, não sei se foi o Woodstock, mas foi uma coisa parecida aí. Foi o Woodstock que lançou o primeiro. Foi o Woodstock que lançou, né? Ó, o Halloween. Inclusive foi o Woodstock que lançou isso aqui em vinil. Então. Então, mas era assim, era um negócio muito... É engraçado você pensar hoje, porque aconteceu tudo muito junto, tudo ao mesmo tempo, e ninguém se conhecia direito. Ninguém sabia o que o outro estava fazendo. Não tinha essa conectividade toda aí, né? E Bom, aí, voltando a gente tá em Minas, né? Tá no Overdose de Minas, mas essa camiseta que você tem aí é do Avalon. O Avalon é de... O Avalon é do Piauí. É do Piauí. Piauí. Olha isso. De que ano que é, do Juliano? Esse disco aqui é de 90, esse disco é de 94, se eu não me engano, mas eles já estavam em São Paulo nessa época. Mas o Avalon é de 87. O primeiro disco deles também foi o primeiro disco também foi um split, junto com a banda Megahertz, outra banda lá do Piauí também. Megahertz. Banda boa. Né? E assim, era assim. E aí aconteceu no Rio de Janeiro também um split, que é o Ultimato, que é um lado Dorsal Atlântica e do outro lado o Metamorfose. Aqui, Metamorfose. Os nomes são legais, né? Não, e as bandas estão aí até hoje também, né? Aqui. Dorsal, né? Você gosta de Dorsal, né? É um power trio. Dorsal é um trio. Dorsal é trio, sempre foi trio. Sempre foi trio. Isso também foi gravado em 84.
Olha aqui, ó, tem até no meio do disco aqui, tem uma... Como eram feitas as letras, olha aqui. Uma folha de sulfite, ó. Isso, para um pouquinho. Isso é datilografado, hein? Datilografado. Essa já tá mais caprichada, é datilografada. Tá? Datilografado, cara. Aí tá tirava escrito- xerox na esquina, né? Tirava xerox na esquina. Pronto. Ó, Fernando, o nosso programa tem muita gente na faixa dos 18 aos 24 anos, viu? Então tem que explicar o que Tem, é né? datilografado, viu? Tem, tem. Mimeógrafo. Mas o datilografado é que antigamente existia uma máquina que chamava máquina de escrever, tinha umas teclinhas, né? Que você digitava, né? Nas teclinhas e batia uns pauzinhos no papel, assim. E aí, Quando pra você não errava ficar- no inferno, né? Ó, a foto é essa aqui, da máquina de escrever aqui, ó. Pronto. Aí, para não Depois eles ficar muito inventaram o caro, corretor, né? aí para não ficar muito caro, os caras, em vez de ir lá xerocar numa papelaria, que também era caro, tiravam cópia no mimeógrafo da escola. Mimeógrafo, outra coisa Atenção, interessante. pessoal, atenção. Cheirava Mimeógrafo é isso aqui, ó. Isso é um É o mimeógrafo. cheiro do álcool no O mimeógrafo. cheiro do álcool, é. É que nem a gente, funciona direito a álcool também. Tem alguns carros que funcionam também a álcool. Bom, mas aí voltando ali... Dava a um gente- trabalho do cão mesmo. Dava. E aí, assim, a gente tinha banda em todas essas cidades aí que a gente já falou, né? São Paulo, Rio, teve o Teresina, Azul Limão pelo do Rio jeito. também. Teresina, Belém do Pará, o Sul teve, isso é, Rio Grande do Sul teve. Teve Nessa também, teve alguma coisa também, mas não teve, que eu tenha conhecimento, não teve nenhum registro Com nessa tanta expressão época. que nem as outras, né? Não teve Tá. registro, né? Mas aí O Paraná teve- também não. O Paraná também não lembro. Não, né? Assim, você estava no Paraná. Tem, Né? tem muita coisa hoje lá, mas nessa época acho que não. Teve uma banda que quase chegou a gravar, não sei se, acho que não gravou nenhum disco nem nada, que era o Alta Tensão do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso. Também Na é uma época, banda Mato boa, eu tinha uma demo deles gravada em fita cassete, sumiu, mas assim, tinha umas puta banda boa na época, e todas assim, nos estados que você, se você for parar para pensar, era muito mais difícil do que ter uma banda em São Paulo, né? Pô, não, claro, ainda mais naquela época lá. Hoje não, mas naquela época. E aí a gente teve banda em todos esses lugares aí, e aí começou a acontecer, né, assim, de 83, mais ou menos. Brasília, que o pessoal sempre fala da história do rock nacional, das bandas que surgiram de lá, né? As bandas mais. Não de heavy metal, né? Brasília não tinha nada, não? Nessa época, né, que eu tenha conhecimento, não. Porque era outra pegada ali, né? Era o Capital Inicial, né? Aborto Elétrico, né? Essas bandas mais Legião Urbana. meio punk, meio rock nacional. Eles tinham uma cena forte de punk lá, né? É verdade, Brasília tinha. Brasília e São Paulo nessa época teve uma cena legal de punk. Mas E um paralelo, nessa época aí, o que estava acontecendo no mundo? Tava o Iron Maiden despontando, tava, como você falou, tava o Slayer. Eu lembro, acho que talvez é 86, talvez o Possessed. Sim, que é outra banda também que o pessoal briga para saber quem é o pai do death metal. É outra. Eu quando tinha essa idade aí, eu tava indo para esse caminho aí, quase botei fogo em igreja, entendeu? Você ia ser o pioneiro dos caras lá da... Eu ia ser o pioneiro da Noruega. Da Noruega, né? Inclusive, agora que você falou isso aí, é uma coisa muito interessante. Vem pessoal até hoje da Noruega, da Finlândia, da Suécia, esse pessoal que gosta de black metal, eles vêm para o Brasil, mais especificamente para Belo Horizonte, para ver onde é que os caras do Sarcófago, do Sepultura... Pois é, virou onde é que eles lenda. frequentavam, que bar que eles iam, que não sei o quê. Os caras são... O Sarcófago, por exemplo, que é uma banda que existiu por pouco tempo, fez pouco show, né? Eles lançaram alguns discos, mas eles não tinham uma constância de show. O Sarcófago é Minas também, né? Minas também. Bom, então vamos lá. E tem um negócio, né? Você está falando do Sarcófago, né? Que o pessoal vinha visitar e tal. Ele é aquela gravadora Cogumelo, né? Isso. Que eu estava lendo, inclusive, a história semana passada, eu estava lendo sobre eles lá, que a coisa meio que começou ali, né? Circundando ali, né? Eu até vi um depoimento da dona que ela falava que o pessoal frequentava bastante a loja, era uma loja, né? Também, né? Isso, uma loja de disco. Ela falou, só não pode beber aqui dentro. Vocês vão beber lá fora. Mas ela reunia o pessoal ali, né? E ali a coisa meio que começou, né?
Era uma loja de discos comum, né? Tinha de tudo, tinha de disco de MPB, disco de rock, uma loja de disco. E começou a chamar a atenção esse movimento desse pessoal lá de Minas para eles, né? Muitas bandas surgindo, muita gente atrás de material de rock, principalmente de heavy metal, e o pessoal começou a chegar lá, comprar material, ficava ali de sábado, que era um evento, né? Encontrar todo mundo na porta da Cogumelo lá, tanto o pessoal das bandas quanto o pessoal que gostava, só não tocava, mas gostava. E aí eles viram essa oportunidade de começar a gravar algumas coisas. Tanto esse aqui que a gente já mostrou, né, do Sepultura e do Overdose, foi o primeiro disco pela Cogumelo. Aqui. Ah, tá. Ah, olha aí. E aí Tá. eles começaram a gravar. Como não tinha uma verba grande, não tinha uma distribuição, era uma loja local, né? Que se tornou uma gravadora. E eles fizeram uma tiragem, se eu não me engano, de 1000 cópias desse disco. Vendeu entre eles ali mesmo, o próprio pessoal das bandas e o pessoal que frequentava ali consumiu isso tudo. E viram a necessidade que tinha de lançar disco, viram a demanda que tinha, que o pessoal comprava, gostava. E aí começaram a lançar muita banda. Eles chegaram a lançar mais de 100 discos num ano. Mas é tudo tiragem pequena. Eles faziam tudo tiragens pequenas, né? Que era para ter o giro. Inclusive os do Overdose, todos foram lançados pela Cogumelo. Os do Sepultura até o terceiro, se eu não me engano, até o Esquizofrenia foi lançado pela Cogumelo. Que aí o Sepultura mesmo se tornou uma banda, já começou a se tornar uma banda muito grande. Aí cresceu o olho das gravadoras maiores e aí eles, né, foram embora. Mas bandas de São Paulo chegaram a lançar pela Cogumelo. O Ratos de Porão lançou disco pela Cogumelo. Dorsal lançou disco pela Cogumelo. Cogumelo se tornou uma referência em metal, gravação de metal. E todas as gravações eram feitas no mesmo estúdio, o produtor era o mesmo. Então o pessoal já se conhecia, o cara já aprendeu fazendo também, que nem todo mundo. E foi isso. E a Cogumelo está aí até hoje. A Cogumelo, se eu não me engano, lançou até Patofu. Né? Eles lançaram até outros. E isso foi uma tendência no começo, nas lojas se tornarem gravadoras, né? Baratos Afins, que gravou os dois... Eu ia falar. A Devil Discos, que gravou alguns discos do Corsos. A Hellion, que lançou Genocídio. Stock, né? Woodstock, que lançou Viper. Woodstock lançava muita coisa internacional também. Lançava também. Destruction, lançava... Exciter, eu lembro. Exciter, Halloween. Então, assim... Era uma tendência, porque as gravadoras do Brasil não lançavam essas coisas, né? As gravadoras do Brasil vieram lançar depois, né? A Woodstock era tão interessante que, olha só, uma loja só em São Paulo, mas o Power Slave do Iron Maiden, que era um disco da EMI, maior vendagem foi na Woodstock. Eu acho que ele estava tão assim na crista do negócio que a própria EMI fez uma negociação com ele de um lote do Power Slave. Olha só que coisa, né? Como ele ficou, né? Tem um documentário muito bom sobre a Woodstock que tem aí. Eu não sei qual dessas produtoras que é aí, mas vale a pena assistir, porque conta bastante a história do... Eu vi, Valsir, muito bom mesmo. É muito legal mesmo. Porque o Valsir, na verdade, ele saiu do Brasil, assistiu muita coisa lá. Ele sempre foi um cara que gostou de rock, né? Depois que chegou o heavy metal, ele estava, se eu não me engano, na Inglaterra, assistiu as turnês... Power Slave do Iron, assistiu Motorhead, assistiu todas essas bandas no auge, né? E aí ele veio, trazia material para cá para vender, abriu a loja, e o cara é uma referência, né? Então, ele foi muito importante para o andamento do metal, tanto nacional quanto o metal mundial. Os caras do Sepultura falam que vinham para São Paulo para ir lá na Woodstock, né? Então, assim, o cara... O primeiro disco da Dorsal, que é esse aqui, na verdade, esse meu aqui é uma regravação, um relançamento, não é o da época. O primeiro disco deles foi lançado por uma gravadora pequena chamada Lunário Perpétuo. E a Woodstock comprou quase a produção toda deles, a tiragem toda desse disco, para vender lá. E assim, vendeu também, em 3 meses vendeu tudo, sabe? Aí que foram atrás de produzir mais. Mas, principalmente em São Paulo, tudo passava ali. Ou era Baratos Afins ou era Woodstock, né? E depois vinham as outras lojas menores, mas o quente mesmo... Ali era o seminal, né? A referência do negócio. Né? Até que chegava a juntar milhares de pessoas num sábado ali, né? Sim, eu era uma delas. Eu falava, lá. Ficava em cima, tinha um viaduto, né? Tem um viaduto. Em Engabaú. Todo mundo em cima ali, né?
Não, ele passava vídeo, tinha bandas tocando ao vivo, passava o sábado lá, era uma maravilha, né? Eu comprei uma... Na boca do metrô. Eu comprei fita de vídeo lá, na época, fita VHS. Tem muita coisa lá. Do Slayer. Tá aberta a loja lá, né? Ele retomou a loja, sim. Tá aberta, tá funcionando.